encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal ponto 2, ponto 3 ou ponto 4. Assim, os outros canais da rede legislativa vão aparecer na sua tela. Você ainda pode assistir no tablet, celular ou notebook que tenham recursos para receber o sinal da TV digital. Procure os canais legislativos na sua TV e encontre a rede legislativa de TV digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia. Que é membro dessa comissão, muito obrigado pela presença. Ao vereador Fabiano Guimarães, também membro dessa comissão, à imprensa e a todos os convidados presentes. Também quero agradecer a presença ilustre do doutor Glauco Guimarães Marcos, delegado da Receita Federal, ao doutor Carlo Alessandro Mesquita Filippini, chefe do Serviço de Orientação e Análise Tributária da Receita Federal. Também agradecer a presença do doutor Férez Junqueira Najim, chefe da Divisão de Gerenciamento do PROCON. Fico muito feliz que os senhores estão presentes, pois é de muita importância que a gente tenha técnicos para que fortaleça e dê uma resposta a toda a nossa população de Ribeirão Preto, essa questão que é os combustíveis de Ribeirão Preto, que tem aí vários apontamentos, digamos, de alinhamento, de superfaturamento, de margem de lucro, enfim. Muito obrigado pela presença de todos. Primeiramente, requer-se a ciência dos vereadores, membros da comissão, das respostas aos ofícios que chegaram à Câmara Municipal, requerendo a juntada nos autos da Comissão Especial de Estudos dos Combustíveis. Ofício 256/2018, enviado pelo promotor Ramon Lopes Neto, promotor do consumidor, informando a instauração de inquérito civil número 14.001.56.000.9008/2017-4, com o objetivo de apurar eventualmente prática de preços abusivos na venda de combustíveis nos postos do município de Ribeirão Preto. Ofício 35/2018, do Dr. Gustavo André Alves, delegado de polícia assistente, informando que o inquérito policial tramitou com sigilo decretado e foi remetido ao judiciário, ensejando o processo número 0005823-33.2016.8.26.0506. Ofício 37/2018, do delegado Peter Álvares Guimarães, trazendo informações sobre preços praticados em algumas distribuidoras que atuam na cidade de Ribeirão Preto e fazendo algumas considerações. Informamos ainda que esta presidência realizou 2 reuniões preparatórias para colheita de informações para esta comissão de estudos, informações estas que serão repassadas pelos convidados no dia de hoje. Na Delegacia da Receita Federal, com o doutor Glauco Guimarães Marcos, delegado da Receita Federal, Carlo Alessandro Mesquita Filippini, chefe do Serviço de Orientação e Análise Tributária, que foi feito no dia 8/2/2018, às 14h30. No PROCON de Ribeirão Preto, também juntamente com o doutor Férez Junqueira Najim, chefe da Divisão de Gerenciamento do PROCON, que foi feita essa reunião no dia 9/2/2018, às 14h30. Diante do ofício da Delegacia Seccional de Polícia, requer-se a expedição do ofício ao Fórum desta cidade, para que forneça cópias do processo número 0005823-33.2016.8.26.0506, para melhor instrução desta comissão de estudos. Informamos ainda que foram realizadas por esta presidência pesquisas de preços de combustíveis no site da ANP, Agência Nacional de Petróleo, e no CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, onde foram constatados os altos preços praticados nesta cidade. Agora passo a palavra aos nobres vereadores integrantes dessa Comissão Especial de Estudos,
o senhor Fabiano Guimarães, vereador dessa nobre casa, e também ao nosso vereador Jean Coraúci. A palavra ao vereador Fabiano Guimarães. Boa tarde a todos. Parabéns aí, vereador Dadinho, meu colega vereador Jean Coraúci. Quero também dar boas-vindas aqui aos nossos colegas aqui da Receita Federal e demais presentes, a imprensa. É uma comissão extremamente oportuna, é uma dúvida que todo ribeirão pretano tem, e eu acredito que dentro de um período razoável, vereador Dadinho, a gente vai conseguir elucidar um pouco dessas questões, tá? Como eu disse no início, é um assunto que muitas instituições tentam encontrar respostas mais contundentes e mais objetivas e claras a respeito desse assunto, e o cidadão certamente não está satisfeito com o que ele vê, que são preços acima da média observada em outras praças, em outras cidades. Eu prefiro aguardar, eu quero ouvir a colocação dos nossos convidados. Passo a palavra para o nosso colega vereador Jean Coraúci. Obrigado. Obrigado ao vereador Fabiano Guimarães, ao vereador Dadinho, presidente desta comissão de estudos. Obrigado ao público aqui presente, à imprensa aqui presente, as pessoas que nos assistem de casa. Esta, como eu já disse anteriormente, uma comissão muito importante, visto que o valor que nós pagamos ao combustível aqui em Ribeirão Preto é um preço aparentemente abusivo. Precisamos estudar muito bem isso, mesmo porque, principalmente em relação ao preço do custo do etanol, a gente vê que o etanol aqui em Ribeirão Preto é um valor até maior do que na capital paulista, e quando a gente vai até São Paulo, que a gente vê é indústrias, comércio, a gente vê lá em São Paulo, na verdade... Arrumou? Agora arrumou. Quando a gente chega até São Paulo, a gente vê indústrias, nós vemos casas, e aqui em Ribeirão Preto, quando nós chegamos, toda a nossa região, nós vemos cana-de-açúcar. Então, fica meio difícil conseguir explicar isso para a população, mesmo para que nós possamos entender por que quando a gente vai para São Paulo, não tem produção nenhuma do etanol, e lá sim o preço está mais em conta do que aqui. Então, é muito importante que nós possamos ir a fundo nesta comissão, uma comissão que anteriormente em outras administrações já foi tentado que fosse para frente, embora, infelizmente, alguns entraves acabaram atrapalhando, mas tenho certeza que vai ser de muita valia. Já de antemão peço desculpa aos presentes, aos outros vereadores, ao vereador Dadinho. Dentro em breve vou ter que me ausentar, visto que eu faço parte de uma outra comissão que está estudando o Butantan e acabou chocando os horários. Então, quanto possível, estarei aqui para ajudar na melhor maneira possível. Muito obrigado a todos e fiquem todos com Deus. Muito obrigado, nobres vereadores Fabiano Guimarães, Jean Coraúci. Só para colocar um cronograma de horário aqui, para que a gente possa discutir essas questões com 3 técnicos presentes. Convidamos também ao promotor Ramon, já entramos em contato, deve ter tido algum problema, mas também foi convidado. E, em seguida, passamos a palavra aos convidados para que tragam informações sobre investigações em andamento de preços de combustíveis praticados nessa cidade de Ribeirão Preto. Informamos que cada convidado terá aí 10 minutos para esclarecer, podemos prorrogar 5 minutos, né, doutor, para a questão dos esclarecimentos, e depois aí abriremos para questionamentos dos vereadores e do público presente. Na verdade, essa comissão, ela veio a pedido da população de Ribeirão Preto, que nos procurou em nosso gabinete, pessoalmente, nas ruas, através de mídias sociais, que aqui que temos na mão aqui são processos da primeira comissão que foi aberta em 2015 por alguns vereadores, e como citou o vereador Jean Coraúci, ela foi interrompida em 2016. Temos muitos dados aqui, mas o que a gente está procurando a partir dessa reabertura dessa nova comissão?
anexar, através das orientações dos técnicos competentes, atualização de dados e chegar a uma conclusão na questão do porquê se há em Ribeirão Preto a combinação de preço, o alinhamento, praticados nos postos de nossa cidade. Também porque a margem de lucro é um pouco mais elevada em relação a outros municípios do estado de São Paulo, que temos aí, foi detectada na última comissão, uma margem que hoje seria de 2% a 18%, ela era praticada em 30%, chegou até 50%. É possível também afirmar que está provável o alinhamento de preços de combustíveis em Ribeirão Preto, sendo praticado nos postos ou nas distribuidoras de combustíveis. Também gostaria de saber, isso depois a gente vai pautar por ordem aqui, responder se quando existe uma diminuição dos custos de combustíveis, essa também é repassada no consumidor. O nosso ministro Moreira Franco também entrou aí, através do CAD, para que apurasse aí a questão do alinhamento. E citou também essa questão de, quando há o aumento de preço, ele é repassado nas bombas. Quando há diminuição, esse valor não chega e não reflete nas bombas de gasolina. Enfim, eu passo a palavra, então, ao delegado da Receita Federal, doutor Glauco Guimarães Marcos, para que faça aí a sua abertura nessa comissão de estudos. Muito obrigado pela presença, doutor. Boa tarde a todos. Agradeço o convite, Dadinho, na sua pessoa. Eu cumprimento os demais integrantes da mesa e já passo a falar a respeito da participação da Receita Federal nesta questão. A Receita tem participado de uma maneira intersistêmica, porque o assunto é complexo, envolve mais do que uma esfera de atuação, né? São várias esferas, nós temos vários órgãos envolvidos, né? O PROCON, temos o Ministério Público Estadual, a Polícia Civil, a Receita Federal, a fiscalização do ICMS, né? Todas essas pessoas, em 2015, participaram de uma reunião e nos foi fornecido, à época, pelo Ministério Público Estadual, dados que a gente pudesse, que eles tinham levantado previamente, e que a gente pudesse aprofundar e atuar, cada um dentro da sua área, né, de atuação. Então, desde aquela época, a Receita tem feito o seu papel de arrecadar os tributos, mas, além disso, de prover esses órgãos que estavam, digamos assim, envolvidos, à época, no objetivo de se verificar a existência prática de crime ou mesmo de algum tipo de irregularidade, de fornecer dados de maneira agregada, que não quebrasse o sigilo fiscal individual de cada contribuinte, mas que pudesse fornecer dados que fossem agrupados. Então, a gente participa desde aquela época, de 2015. Novamente, fomos instados, agora, né, para se manifestar a respeito disso. Eu diria que, como se trata de um ramo de atividade bastante complexo, regulado, mas que tem oscilação de preço frequente, em razão da política de preço que é adotada pelo governo federal, esse acompanhamento ele tem que ser, de fato, permanente, né? Que hoje ele pode espelhar uma realidade, amanhã pode ser outra, como no passado foi diferente de hoje. Então, é preciso que a gente entenda que esse acompanhamento, a cada tempo, tem que ser verificado, né? E, na época, esses dados que você colocou, Dadinho, realmente são verdadeiros, são verídicos. Nós tínhamos situações de margem de lucro de até 51%, sabendo que a média nacional é de 12%, né? Alguns locais um pouco mais, um pouco menos. É evidente que nós temos determinadas regiões do país em que o combustível, o preço é mais alto, né, como locais turísticos, né? É comum que isso aconteça. Especialmente no estado de São Paulo,
a ANP faz um levantamento com 108 municípios, e Ribeirão Preto está no terço mais caro, né? E aí a gente tem que considerar que dentro desse terço nós temos justamente essas cidades, essas localidades em que é mais natural que o preço seja mais caro, até porque os custos são mais elevados. É mais caro você colocar um posto no litoral, por exemplo, do que colocar no interior, né? Num bairro menos nobre, né? Os custos são diferentes, né? Então, a ANP faz, aí Ribeirão Preto se encontra dentro desse patamar de cobrança dentro do Estado de São Paulo, o terço mais caro. O nosso, salvo engano, é o 24º local, né? Provavelmente mais caro de 108. Então, nós estamos dentro desse terço mais caro. Daí, 24º colocado, né? Então, esses dados são públicos, né? As pessoas podem consultar aí na ANP. Bom, com base no nosso levantamento, o que a gente percebe é que o custo do combustível para os revendedores, para os postos de gasolina, no estado de São Paulo, ele pouco varia. Então, assim, se nós considerarmos os municípios do estado de São Paulo e considerarmos o preço de aquisição do combustível, ele varia 2 ou 3 centavos. Isso é natural que aconteça, até porque pela proximidade da refinaria ou coisa do gênero. Mas não é nada que justifique ter um preço, talvez o terço mais caro, né? E isso acontece, via de regra, com as distribuidoras bandeiradas e as distribuidoras não bandeiradas. Essa variação ela é muito pequena dentro do Estado, né? Sabendo ou lembrando que, quando você está falando de uma distribuidora não bandeirada, ela pode adquirir combustível de mais de uma distribuidora. Ela não é obrigada a consumir de uma só, diferente das bandeiradas, que são sempre obrigadas a consumir de uma só. E a gente observa também, e isso está na informação que nós apresentamos para vocês, né, que é possível, e é bem provável, isso realmente de fato ocorre, né, que dependendo do tamanho da rede de postos de combustível, aí o camarada que está distribuindo, dependendo do volume que ele tem de compra, ele também tem um diferencial de aquisição. Obviamente, se ele compra 1 milhão de combustíveis por mês, é diferente daquele que compra 100 mil litros por mês, né? Ele tem um poder de barganha diferente, né? Ele tem situação diferente. E uma outra coisa que a gente observa também, isso são dados que a gente até possui, é que os custos são diferentes dos postos de gasolina, dependendo do local onde ele está instalado. Obviamente que se eu pegar um posto de gasolina que está instalado na Presidente Vargas, aqui em Ribeirão, ele vai ter um custo fixo bem superior a um posto, por exemplo, localizado num bairro mais humilde, um bairro mais de proletariado, um bairro mais, digamos assim, de poder econômico menor. Então, esses são dados assim que a gente consegue colocar. Então, nós trouxemos para vocês o comparativo, inclusive, de algumas cidades da região, isso foi colocado para vocês, e o que se verifica de fato, como eu já disse, é que há uma variação muito pequena na compra desses combustíveis, né? Mas o valor da venda, às vezes, ele é realmente diferenciado, e a gente percebe, até por conta desse levantamento que a ANP faz, que o preço em Ribeirão Preto, via de regra, para álcool e gasolina, ele é um preço que não tem muita variação. É uma questão que tem que ser verificada, isso não é de competência da Receita Federal, obviamente, né? Mas é um dado que a gente também consegue observar. E, por fim, eu queria trazer, assim, de fato, a situação da margem de lucro dos postos. Eu não posso afirmar que foi em razão do trabalho que a gente está fazendo desde 2015, mas ela reduziu em Ribeirão. Hoje nós temos uma margem de lucro que é de 16% para o álcool, em média, e 19% para a gasolina, né? Essa margem também se repete para os postos não bandeirados, né? Então, assim, nós tínhamos uma margem média de 30% e essa margem média realmente teve uma redução. Só pontuando essa questão de um aparente alinhamento, mas isso, como eu disse, não é de competência da Receita Federal verificar. A gente apenas constata, porque para que a gente possa fazer
ou determinar a margem de lucro, é preciso saber o valor da venda, e ao ver o valor os valores de números de venda, do custo do combustível na bomba, a gente vê que os valores são bem próximos, né? Então, essas são as nossas considerações iniciais. Eu me coloco à disposição que for necessário. Dadinho, se vocês acharem que for necessário alguma pergunta, a gente está aqui para esclarecer. Muito obrigado, doutor. Vamos sim. Temos aqui os nossos colegas. Queria até passar a palavra ao vereador Jean Coraúce, como ele tem um compromisso, que ele direcionasse algum questionamento, alguma dúvida desses 3 técnicos que estão aí para esclarecer e para juntar processos, documentos, para que a gente possa definitivamente dar uma conclusão a respeito dos combustíveis e levar ao Ministério Público para que ele tome as devidas precauções. Passo a palavra, então, ao vereador Jean Coraúce para que ele direcione alguma pergunta aos nobres colegas. Eu agradeço a presença de todos aqui, mais uma vez, das pessoas que se dispuseram a estar aqui conosco hoje. Acredito que tenha sido muito válida alguns apontamentos que nós tivemos. Também vimos que a quantidade do lucro que os postos de combustíveis têm, né, diminuiu bastante. Mas o que a gente encontra, principalmente aqui em Ribeirão Preto, é que, embora em alguns pontos da cidade o custo para que seja distribuído o combustível seria um pouco mais elevado, mas não importa se a gente está na zona sul, norte, aqui de Ribeirão Preto, o preço do combustível, quando é um posto de bandeira, ou seja, não é um posto de bandeira branca, um posto de bandeira tradicional aqui da cidade, a gente sempre encontra o preço igual. Tanto, não importa se é na Presidente Vargas, ou lá na Magide Simão Trade, ou no Jardim Juliana, ou em qualquer outro ponto da nossa cidade. Acredito que as informações que nos foram trazidas pelo pessoal da Receita aqui são muito valiosas e, principalmente, a gente tem que verificar, principalmente, onde está o lucro principal, e quem poderá responder melhor isso para a gente são os representantes dos postos de combustível, porque o que a gente vê é praticamente uma cartelização do preço do combustível aqui na nossa cidade. Tirando o posto de bandeira branca, os outros praticamente trabalham com a mesma margem, não diria margem de lucro, mas com o mesmo valor, é sempre 2,999, alguns 1 ou 2 centavos. O que a gente vê é que o valor é muito alto que a gente paga aqui em Ribeirão Preto. Então, eu agradeço as informações que nos foram trazidas hoje. Mais uma vez, peço desculpa a todos aqui pela minha ausência, visto que eu, como eu disse anteriormente, preciso estar numa outra comissão, que é a que estuda a questão do Butantã aqui em Ribeirão Preto, para que ele possa vir para a nossa cidade. Obrigado, Dadinho. Obrigado a todos. Muito obrigado, vereador. Passo a palavra, então, ao vereador Fabiano Guimarães, para que faça aí o seu questionamento, o seu posicionamento em relação a essa Comissão Especial de Estudos dos Combustíveis. É uma dúvida que eu tenho a respeito desse ofício, Glauco. Aqui a gente tem os preços praticados pelas distribuidoras. Aqui foi levantado as 6 distribuidoras com maior movimentação, né, mais relevante aqui na cidade, e chegou-se a esses preços aqui. Primeiro, esses preços por exemplo, etanol em Ribeirão Preto, preço de aquisição do posto, R$ 2,54. Isso é uma média de todas as notas fiscais eletrônicas dessa distribuidora, vendidos em Ribeirão Preto no período de 28 de janeiro a 3 de fevereiro. É isso. A gente não tem uma média anual de 2017? Por que foi... a minha dúvida é só uma curiosidade. O porquê desse prazo foi... Qual que a amostragem foi essa? Só para eu entender. Esses levantamentos são complexos, porque quando a gente faz a extração, nós temos que extrair milhares de notas fiscais emitidas pelas distribuidoras. Então, se eu colocar um período muito grande, a quantidade de documentos que retorna é enorme, né? Então, isso não é um sistema eletrônico que já calcula imediatamente? Não, ele baixa as notas e aí depois a gente trabalha essas notas, né? Em planilhas. Então, assim, você fala assim, do ano, talvez fosse complicado, mas a gente pegar outros períodos seria possível. E aí você estabelece um parâmetro que vai ter provavelmente pouca variação, né?
A minha dúvida é uma curiosidade, é uma dúvida de estatística, na verdade. É só para eu entender por que essa amostragem. Assim, na verdade, essa informação, como balizador, para eu entender, para eu poder tirar uma conclusão de que há uma variação muito pequena nos preços cobrados pelas distribuidoras nos postos de Ribeirão Preto, essa informação ela não me permite tirar essa conclusão, né? A amostragem ela é ínfima, né? São 3 dias, 4 dias em 365 dias. Eu não sei se tem um fator de sazonal ou não aqui, enfim, né? É só uma dúvida que, de repente, se for possível no sistema você extrair essas informações, não digo nem só em 5 dias, em 1 mês, né? E se for 1 milhão ou 1 bilhão de notas, o computador, esse sistema, se ele já emite, se já nos fornece essa informação. É uma dúvida porque seria uma informação mais relevante para a gente poder ter uma noção maior, né? 5 dias é muito pouco, né? Então, assim, eu gostaria de ver a variação do ano, né? Aí sim, ou que a gente pegasse alguns bimestres, 2 bimestres ou 3 bimestres, né? E de preferência ao longo de 3 anos, né? Qualquer informação estatisticamente relevante é no mínimo 3 anos, né? Então é uma dúvida, é uma curiosidade, eu queria entender só por que foi essa amostra aqui, especificamente nessa variação, e se é possível a gente ter essa outra informação, que a gente faria um outro ofício solicitando essas informações, né? A questão é por que foi escolhida essa data? Porque é o mesmo período em que fez o levantamento da ANP para saber o preço de venda. Então, se a gente não coincidir os períodos, eu não posso afirmar que a margem de lucro foi uma ou outra. Então, assim, a ANP ela faz levantamentos nos postos do município e nós utilizamos o mesmo período para fazer a medição. Já fizemos isso no passado, em 2015, provavelmente em 2 oportunidades, e se houver necessidade ou interesse em algum período específico, eu acho que seria, com base nos preços de venda, a gente fazer uma verificação nesses períodos em que a ANP tem os preços de venda, porque senão a gente não tem com o que comparar, perde a referência com o que comparar, né? Uma informação que para mim seria extremamente útil, num primeiro passo, nem me preocupa tanto a questão da variação da margem de lucro. No primeiro passo, eu até comentei, né, no comecinho, quando a gente fundou a comissão de estudos, entender porque eu já ouvi muita história de que as distribuidoras, elas praticam um preço em Ribeirão Preto muito acima de outras praças. É um primeiro passo. Eu gostaria de entender se isso realmente procede, até que ponto isso procede, né? Eu sei que, assim, para compor o custo do combustível, você tem, acho que 4 preços importantes, né? Você tem o preço da distribuidora, você tem o custo operacional do ponto, né? Você tem a litragem média que o posto ele consegue praticar, né? Negociar com a margem junto com a distribuidora, até um preço médio do metro quadrado de aluguel daquela região, que de repente Ribeirão Preto é mais, tudo isso compondo o custo operacional, mas uma informação que seria relevante seria essa, a gente não precisa de ter no primeiro passo a margem. Eu queria entender o preço praticado pelas distribuidoras em Ribeirão Preto. Então, se a gente tem uma média de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017, o preço médio, que você usou a mesma equação para chegar em 2,54 em Ribeirão Preto, de 28 de janeiro a 3 de fevereiro desse ano. Eu queria saber qual seria o preço médio de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, né? Essa é uma primeira informação. Em Ribeirão Preto, se seria o quê? 2,54 ou se seria acima de 2,54, esse preço praticado pelas distribuidoras. Aí a gente compara com Jabuticabal, Franca, Barretos, Araraquara, que é o quadro que você usou aqui, por exemplo, né? Isso seria uma informação relevante.
para a gente entender se o preço que a distribuidora está praticando em Ribeirão Preto e nessas outras praças, ele tem sido consistentemente mais elevado que em outras praças. E eu digo isso porque eu já ouvi bastante sobre esse assunto e é uma informação que eu acho que é muito oportuna aqui. Então, minha pergunta é, se a gente fizer um ofício solicitando à Receita o preço médio anual com os mesmos parâmetros daqui dessas distribuidoras, a Receita consegue levantar essas informações? A Receita consegue levantar essas informações. Já vou Perfeito. lhe adiantando que nós já fizemos vários ensaios, várias extrações de 2015 para cá, e nenhuma das vezes aconteceu de haver uma diferença razoável de venda de preço de combustível dentro do Estado de São Paulo. Mas é possível se fazer o levantamento. Já estou lhe dizendo de antemão, de todas as amostras que nós tivemos, todas elas não houve essa variação. Tá. Pode ser que exista algum período que não tenha sido visto e que isso tenha ocorrido? Pode ser. Tá. É possível que isso aconteça. E um outro detalhe que é bom a gente entender, assim, a gente fica, às vezes, perplexo em ver que em São Paulo, por exemplo, há uma variação de 60% do valor do combustível. Então, quem quiser pagar caro, paga, mas quem quiser pagar mais barato, paga também. Então, cidade de São Paulo. Então, assim, essas questões que, às vezes, no levantamento, a gente se depara, né, e fica pensando. Mas é só oficiável. Tá. Bom, mas não deixa de ser uma informação também completamente oportuna o que você está dizendo aqui, que pelo que você já viu, pela experiência, em amostras em diferentes períodos, os preços praticados pelas distribuidoras em praças diferentes não tem uma variação que te chamou a atenção. Ó. Tá bom. Então, mas, como eu disse, é possível oficiar, né? Tá. E a gente levantar. Com base nessa informação, é um indício de um boato que eu escuto há algum tempo, que ajuda a dizer para a gente que o caminho, de repente, não é tanto as distribuidoras, Dadinho. De fato, é aqui no varejo, na oferta final, né? Aí sim, é um alinhamento local de preço, né? É um indício que a gente já sabe, mas como toda pesquisa científica, a gente tem que comprovar, né? Lógico. Tá bom. Muito obrigado, vereador Fabiano Guimarães. Eu passo a palavra agora ao doutor Félix Nagim. Estivemos aí semana passada, retrasada, né, doutor, conversando, e ele nos deu uma aula referente à questão dos direitos do consumidor. E já abriu aí uma portaria notificando 163 postos, sendo que 162 postos foram notificados para averiguação das questões das notas fiscais, de aquisição do produto, de repasse desse produto, e faltando aí 27 postos para darem a resposta aí. Então, ele vai dar aí vai fazer a abertura, na sequência estaremos aí questionando Vossa Senhoria. Gostaria que o senhor desse a palavra sobre a questão do direito do consumidor e sobre essa averiguação preliminar que se iniciou em 2017. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Boa tarde aos membros componentes da mesa. Eu gostaria de aproveitar o... Pode falar mais perto. Aí, boa tarde. Eu queria aproveitar o ensejo do vereador sobre esse comentário da possível divergência de preço entre os distribuidores aqui em Ribeirão Preto. O que a gente tem visto e apurado desde o ano passado, dando continuidade ao trabalho que o delegado falou, que o PROCON já vem atuando em conjunto com o Ministério Público, desde 2015, para verificação dos preços praticados dentro do nosso município. Em virtude das alterações que tiveram na legislação em junho do ano passado, que acabou alterando a alíquota, se eu não me engano, agora o imposto exato, eu não sei qual é, eu sei que praticamente dobrou a alíquota do imposto, posso estar falando, eu gostaria até da confirmação dos colegas, isso acabou alterando um pouco a base de custo da gasolina. Mas, trocando em miúdos, eu acho que aqui em Ribeirão, o que a gente acaba acompanhando e verificando é que existe, no final, para aquela aquisição do consumidor,
um alinhamento de preços. Esse alinhamento de preços pode caracterizar diversas situações e diversos problemas, inclusive crimes. Mas o intuito do PROCON, enquanto órgão de defesa do consumidor, é verificar eventual prática abusiva do fornecedor daquele tipo de produto. Tá? Não necessariamente só do posto. O posto em si, como o vereador Dadinho comentou, a gente notificou, segundo a ANP, nós temos hoje em Ribeirão Preto, em torno de 190, 193 postos que a gente verificou juntos na reunião que tivemos. O ano passado essa base estava um pouquinho desatualizada, nós notificamos 162 postos. Desses 162 postos, em torno de 130 e pouco, levaram as notas fiscais até o PROCON, junto com o seu preço praticado em um determinado período de tempo, quando a gente solicitou junto a essa portaria as notificações. Nós fizemos um levantamento, e ainda estamos concluindo esse levantamento, porque é muito documento, é muita nota fiscal, é muita coisa a se verificar. Inclusive, o delegado disse, a variação é muito pequena do preço ali na nota, então a gente precisa olhar isso com calma, é muito detalhe. A gente está em busca, enquanto PROCON, de averiguar se dentro dessa prática, no exercício da venda desse produto, algum fornecedor está praticando alguma atitude abusiva, que é qualificada ali no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, como, de repente, uma margem excessiva de lucro ou uma vantagem abusiva sobre o consumidor. Tá? Como é que a gente vai apurar isso? Através de levantamento de dados. Não tem outra forma da gente apurar isso. Os postos levaram de boa fé, a maioria levou de boa fé a documentação para que a gente fizesse essa análise. Essa análise não está concluída, vereador, a gente já comentou em reunião, vai demandar um tempo para a gente terminar esse levantamento, mas eu gostaria de deixar claro 2 pontos que eu acho que ninguém chegou a comentar aqui ainda. Nós temos que pensar, quando for tratar dessa situação, com um certo cuidado. Nós temos 2 pilares na Constituição Federal que prevêem, que, ao meu ponto de vista, estão equilibrados, que é a defesa do consumidor e a livre concorrência. Isso está empatado dentro da Constituição Federal, e isso traz uma perspectiva que devemos olhar com certa delicadeza nessa situação. Por quê? Mexer na margem de lucro de um estabelecimento, até respondendo o que o vereador comentou, eu acho que não é o foco, porque, inclusive, como o delegado até mencionou, vários pontos na cidade podem ter vários requisitos e índices que podem formar aquela margem de lucro diferenciada para cada revendedor. Isso pode trazer na ponta um preço diferente. O que a gente precisa averiguar é a questão do alinhamento de preço. Essa questão de alinhamento de preço, que a partir da conclusão do exame que a gente vai fazer da documentação apresentada por esses fornecedores, podem configurar uma prática de crime. Tá? Eu digo podem, porque a gente tem que dar o devido respeito e oportunidade também ao fornecedor de defesa e de trazer essa conduta de forma transparente para a gente. A Política Nacional de Defesa do Consumidor traz a busca do equilíbrio no exercício econômico e do consumo. Isso tem que ser pautado nas nossas ações. O PROCON está em busca de trazer ou tentar documentar isso de forma clara, tanto para os vereadores, quanto para o Ministério Público, eventualmente a polícia, a questão de crime contra o consumidor. A gente vai ter que levantar isso e traçar isso de uma forma com muita delicadeza e cuidado, porque é um ramo de atividade que traz reflexo em toda a cadeia de consumo. Isso reflete, inclusive se for verificada essa questão do alinhamento de preços pelo CAD, conforme foi aberto um processo administrativo, pelo próprio PROCON municipal, ou eventualmente a delegacia, isso pode trazer um transtorno muito maior na sequência de desenvolvimento dos preços.
porque a gasolina, o combustível, o diesel, isso influencia em outras cadeias de consumo, não só da cadeia diretamente do combustível. Isso tem que ser tratado com cuidado. Eu tenho uma preocupação maior. É muito importante essa tratativa que o vereador está tentando trazer para a sociedade, trazendo esses técnicos, e a gente trazer essa preocupação para a sociedade, mas tem que ficar claro isso. Existe um equilíbrio econômico, a gente tem que tratar o fornecedor de serviço com devido respeito, porque ele também pode botar a margem de lucro que ele quiser. Se eu quiser pagar mais caro, eu vou consumir no tal lugar. Se eu quiser pagar mais barato, eu vou consumir no outro lugar. Isso chama-se livre concorrência. O que não pode ter é um alinhamento de preços. Isso não pode ter mesmo. Porque aí vai contra a lei delegada, vai contra a legislação que controla o próprio petróleo, contra o Código de Defesa do Consumidor. Isso vai contra várias esferas e legislações pertinentes ao assunto. Então, isso é importante para que toda a sociedade que esteja assistindo ou que vá assistir pela mídia tenha esse conhecimento. A formação do preço, normalmente na ponta que o consumidor assume, que ele recebe e consome aquele produto, na questão do combustível, é simplesmente o preço distribuído com a margem realizada pelo estabelecimento. E essa margem varia de estabelecimento para estabelecimento, ou deveria variar, né? Ou deveria variar. Essa é a preocupação que devemos ter. E a busca do PROCON é trazer elementos e dados para que o Ministério Público, enquanto órgão de defesa do consumidor na ação na esfera coletiva, no direito difuso, possa trazer eventuais ações civis públicas, né, que possam configurar esse tipo de prática abusiva e tentar trazer esse tipo de controle. Já alerto, já registro que as empresas que forem apuradas com eventuais abusividades ou práticas abusivas previstas no Código de Defesa do Consumidor serão autuadas pelo órgão, né? Inclusive as que não responderam à notificação, que nós temos um poder de notificação para obter as informações, que algumas não responderam, e que quando a gente tiver concluído isso, a sociedade vai ter a notícia disso, o Ministério Público, inclusive a Casa do Povo, vai ser informada de toda a tratativa que a gente fez e coletou e pôde trazer de informação para todos. Muito obrigado, doutor. A gente só, a questão, né, vereador Fabiano, se a gente pode ter acesso a essas informações para anexar o nosso processo, doutor, que nem... Vereador, eu falei com o delegado da Receita, ele falou que tem algumas coisas que são sigilosas. Então, esse é o problema, tá? A gente, por ter tratado com documentos fiscais concedidos espontaneamente pelos fornecedores desse tipo de produto, a gente não pode simplesmente sair distribuindo esse tipo de documento. A gente vai, por isso que é importante a gente, quando concluir esse trabalho, e trazer essa informação. Tá? E aí a gente concluindo essa situação toda, a gente vai trazer um relatório, né, indicar se a gente conseguiu pontuar se houve mesmo a prática abusiva, se eventualmente a gente conseguiu identificar a questão do alinhamento de preço, com alteração, ou com não aumento, ou com não repasse daquela baixa ou aumento de preço, de acordo com a indicação com a política nova praticada pelo governo federal. Isso a gente vai ter que trazer isso de uma forma mais madura, mais para frente. E qual que é o prazo? Porque a gente tem aí uma conclusão final de 120 dias para estar concluindo essa comissão, né, vereador? Ou pode ser até prorrogada. Poderia ser entre esse prazo de 120 dias, doutor? Podemos tentar. Tá, okay. Não posso lhe garantir que o senhor sabe a situação que o PROCON municipal passa, né? É um órgão, para o tamanho da cidade, pequeno, né? Bem tímido, que a gente pretende mudar essa ótica, essa visão perante a sociedade. E esse trabalho vai ser feito com uma minúcia, então isso requer igual o delegado disse, a gente tem que tomar um cuidado, porque essa questão de precificação tem que ser analisada nota por nota, o próprio fornecedor me indicou o preço, então eu tenho que verificar e configurar uma plataforma que eu consiga trazer e traçar essa conduta o mais rápido possível.
prazo, é difícil eu configurar alguma coisa para vocês. Mas eu vou tentar o mais rápido possível e a gente vai mantendo informado, a gente vai colocando à disposição, ficamos à disposição de vocês para qualquer dúvida, esclarecimento. Tá, ok, muito obrigado, doutor. Daqui a pouquinho a gente passa a palavra também às pessoas presentes, imprensa, aos munícipes que estão aí. Agora eu quero passar a palavra ao chefe do Serviço de Orientação e Análise Tributária, que ele tem muitas informações nessa questão, na última reunião que tivemos. Ele também nos forneceu alguns dados que anexamos ao processo. O doutor Carlos Alessandro Mesquita Filippini, o chefe do Serviço de Orientação e Análise Tributária da Receita Federal. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Doutor, pode sentar aqui, ó. Doutor, aqui, ó, por gentileza. Aqui, ó, pode sentar aqui, por favor. Mostra o material dele para mim, doutor. Boa tarde a todos. Só complementando, inicialmente agradecendo a todos o convite, a oportunidade de estar aqui, prestando o serviço que a Receita Federal pode prestar à comunidade de Ribeirão Preto, embasar as palavras do Dr. Glauco, de que, em primeiro lugar, a Receita procura manter o monitoramento permanente dessas questões com relação aos combustíveis, não só pela repercussão tributária que isso tem para a arrecadação da nossa delegacia, mas também, ao mesmo tempo, pela repercussão que isso tem no dia a dia da sociedade de Ribeirão Preto, né? Então, existe uma equipe que monitora permanentemente os preços de custo dos combustíveis, e aqui aproveitando, inclusive, para responder o questionamento do nosso amigo vereador, de que sim, é possível fazer um levantamento pormenorizado de todos os valores, em qualquer período que seja solicitado. O banco de dados das notas fiscais eletrônicas nos permite fazer qualquer tipo de levantamento em qualquer prazo que seja relevante. Explicando o motivo pelo qual o nosso levantamento se referiu a esse prazo, é porque era importante ter não só uma referência de preço de custo, mas também de preço de venda. Então, como existe um levantamento da Agência Nacional do Petróleo feito semanalmente, nós escolhemos uma semana, que é a semana final de janeiro, inicial de fevereiro, para que fosse coincidente os valores, para que, se fosse possível, com uma tabela e com outra, se fazer análises posteriores, inclusive até para facilitar a análise do próprio PROCON, que é quem, de fato, precisa olhar isso com mais carinho. Então, sendo que a gente receba o ofício, desde que seja detalhado qual é a consulta e qual é a informação desejada, não haverá problema nenhum de fornecer essas informações, sempre lembrando que a Receita trabalha com sigilo fiscal, então a gente nunca vai identificar nem o nome do posto e nem o nome da distribuidora. Nós vamos passar valores gerais, obviamente embasados em situações reais, no entanto, a gente não pode mencionar o valor, o nome dos contribuintes, a identificação do contribuinte, sob pena de violar o sigilo fiscal. Muito obrigado, doutor. Eu queria passar, sem fazer um questionamento ao doutor Glauco. Na ocasião, doutor, em 2015, quando foi aberta essa comissão, o senhor questionou, afirmou que 90% dos postos da cidade declaravam prejuízo para não pagar impostos. Enquanto lucravam acima da média, se todos sobrevivem com 15%, por que os postos de Ribeirão Preto não conseguem contabilizar o lucro com 30% de margem? Foi até um questionamento que o senhor fez na ocasião, né? Isso acontece hoje, depois de 2 anos, doutor, ainda? 2 ou 3 anos, né, na ocasião? Com menor intensidade. Nós fizemos várias ações fiscais nesse período para apurar irregularidades, concluímos algumas, outras estão em andamento, nem todas foram concluídas até o momento, né? Identificamos que realmente existia, o que acontece assim, algo em torno de 95% dos postos do município fazem a opção pela tributação pelo lucro real, né?
e apenas 5% dos postos fazem pela tributação no lucro presumido, cuja base presumida de lucro é 1,6%, 1,6% de lucro líquido. E mesmo assim eles optam pelo lucro real, ou seja, eles estão apostando que as despesas deles são maiores do que que seriam maiores e não daria um lucro líquido de 1,6. Esse lucro seria menor, senão não faço pelo lucro real. Faço pelo presumido, que é muito mais simples, né? Então, assim, é possível que essa tendência tenha mudado a partir deste ano, de 2018. Mas eu não tenho esse dado ainda, porque eu só vou ter esse dado com o pagamento da primeira parcela do imposto correspondente, IRPJ, para que eu saiba qual é a opção que ele vai fazer, se real ou presumido. Então, ainda não dá para te dizer isso, Dadinho, mas houve uma mudança de perfil, de apuração de lucro, isso sim. Muito obrigado, doutor. Vereador Fabiano, quer fazer algum questionamento? Por enquanto, não. Obrigado. Muito bem. Doutor, assim, a minha dúvida é o seguinte. Eu até pesquisei em entrevistas à imprensa, muitos proprietários de postos, eles alegam, como acabou de citar o doutor Pérez aqui, o preço do combustível tem aquela questão de margem de lucro, cada um cobra o que quer e vende, se ele quer lucrar 50, ele lucra, mas a nossa questão é ver a questão do alinhamento. Mas eles alegam muito que a receita dele em questão de funcionários é maior. Vamos citar, por exemplo, a Zona Sul. Pega ali a João Fiuza, chegamos a ouvir até na televisão que o banheiro dele é muito mais bonito, mais limpinho, mas a questão é o combustível, não é a questão do banheiro, da conveniência, do pãozinho que ele vende lá. Esse questionamento que eu fico assim, meio que perplexo, porque vamos lá para o Quintino, que tem um posto que não tem uma conveniência. Hoje, praticamente a maioria está tendo esse acesso, esse atendimento aí, né? E o economista citou, em razão disso, que é cobrado um preço um pouco mais abusivo. O que o senhor tem a dizer nisso, doutor Glauco? Essa questão, eu não entendo. Porque essa justificativa de falar que o banheiro é mais limpo, que a folha de pagamento é maior, enfim, eu não entendo, vereador. Na verdade, há um alinhamento, né? O que a gente, pelo menos, assim... o doutor mesmo citou que, por exemplo, andando aqui da Zona Sul, indo lá para o Quintino, Avelino Palma... É o mesmo preço. É o mesmo preço. É uma questão, mas, como disse, essa questão refoge as competências da Receita Federal. Certo. Né? Então, aí a questão do alinhamento, eu acho que é uma questão que tem que evoluir, né? Tem que se verificar. Eu acho que duas premissas, né? Eu entendo que o empresário está aí também para oferir lucro, ninguém vai colocar uma empresa para dar prejuízo, não tem dúvida nenhuma disso, né? Mas é preciso que esteja dentro de uma margem razoável, eu acho que até teve uma melhora disso, a gente tem que reconhecer, a redução de 30%, de uma média de 30% para 16% ou 19%, né, acho que já foi uma redução bem razoável, né, que naquela época, inclusive, não se esperava, então acho que foi positivo, agora tem essa questão do alinhamento, né, então é uma questão que tem que ser vista, né, estudada melhor, pegar os dados. Acho que o que o Fabiano colocou é interessante também, ter um período de levantamento maior, porque aí a amostra passa a ser maior, o erro é menor, né? Quando você aumenta a amostra, você começa a pegar as variações, né? Acho bacana fazer isso, né? Que a gente possa contribuir com isso também, né? Ver outros períodos, verificar se realmente naqueles outros períodos a margem foi igual ou não foi, enfim, a gente possa fazer esse estudo. E com base nesses números, aí eu acho que a gente pode avançar nessa questão do alinhamento, né? Ter os dados primeiro, para depois a gente poder avançar, né? Aí dentro, cada um, evidentemente, dentro da sua competência, poder fazer o alinhamento. Acho que é importante também a presença e a opinião do Ministério Público, que eu acho que é um órgão fundamental e pode dizer para a gente como que é que isso funciona, até porque não é atribuição nossa mesmo, né? Mas, assim,
que possa esclarecer ao público como que pode ser feito esse levantamento e como que a Receita pode contribuir. A gente vai contribuir dentro daquela ideia que foi colocada lá em 2015. Nós vamos estar junto com vocês, com o Ministério Público, com o PROCON, né, para poder contribuir. Se realmente não tiver nada errado, então está tudo certo, mas que seja colocado como o Fabiano aqui bem mencionou, né? Vamos ter os dados dos períodos posteriores a 2015 e até mais atuais aí, para que a gente possa ter o levantamento mais completo, né? Passar a palavra ao doutor Glauco. Só concluindo e complementando o que eu disse anteriormente, sobre o questionamento do nosso colega vereador, em função de todos os levantamentos que foram feitos pela Receita Federal, em princípio desde 2015, que são as bases que nós temos em mãos, é possível afirmar que em Ribeirão Preto não é cobrado um preço maior do que nas outras cidades do estado. Obviamente que diferenças existem, mas são mínimas, diferenças de, para que os senhores tenham uma ideia, 2, 3, 4 centavos num litro. E essas diferenças, muitas vezes, são fruto da localização geográfica da cidade, do posto, por questões de frete, são advindas também da questão do poder de negociação do posto. Como o doutor Glauco disse, um posto que vende 200 mil litros por mês tem um poder de negociação, um posto que vende 500 mil litros por mês tem um outro poder de negociação. Então, isso também influencia. Agora, regra geral, os preços no estado todo são muito parecidos. Nada que justifique uma diferença de preços considerável entre uma cidade e outra. E um outro detalhe que chama atenção, se os senhores observarem, por exemplo, a planilha que é divulgada pela Agência Nacional de Petróleo, é fácil observar que na grande maioria das cidades existe uma diferença entre valores dentro da mesma cidade muito maior do que existe em Ribeirão Preto. Então, por exemplo, se você pegar São Paulo, em São Paulo você encontra o litro do álcool, do etanol, a R$ 2,49 e encontra a R$ 3,59. Isso é livre concorrência, isso é liberdade de mercado. Se eu quero pagar R$ 2,49, eu vou abastecer a R$ 2,49, se eu não quero abastecer, eu vou pagar a R$ 3,59. Mas existe a opção, diferentemente de, por exemplo, você andar hoje na Avenida Presidente Vargas ou na João Fiuza, onde você encontra todos os postos a R$ 2,999. Então, fica difícil imaginar que um posto na Presidente Vargas tem a mesma planilha de custo de um posto, por exemplo, no Quintino Face 2, no Adelino Simeone. E as diferenças de preço são mínimas, porque a gente não pode achar que, por exemplo, 2,999 é alinhamento, mas 2,979 já não é alinhamento. Obviamente que nós estamos falando dentro de uma diferença pouco relevante. Então, qualquer coisa entre, por exemplo, 2,959 e 2,999, nós estamos falando praticamente da mesma coisa, né? Então, mais uma vez dizer que a Receita, se demandada, vai informar, respeitado, obviamente, a questão do sigilo fiscal, todas as informações que nós pudermos fornecer para colaborar com a Comissão de Estudos, para colaborar com a comunidade de Ribeirão Preto nesse problema que já se arrasta, vamos dizer assim, há muito tempo, né? Há muito tempo. Oi, doutor Glauco, aqui fizemos uma pesquisa na ANP, recentemente agora. Ela constatou a alta nos preços de Ribeirão Preto. Do dia 7 ao dia 13 de janeiro, em 107 cidades paulistas, a gasolina subiu 0,35%, de 4,198 para 4,213, aporte de 0,15. Já o etanol avançou 0,93%, de 2,884 para 2,911, acréscimo de 0,27. Enfim, na pesquisa da ANP, que a gente acabou pesquisando, na primeira semana de 2018, a gasolina de Ribeirão Preto era a quinta mais cara do estado de São Paulo, com preço de 4,039. Então, assim, qual que é, assim, o valor de credibilidade que a gente... Porque a gente está fazendo várias pesquisas e precisa levar para a população, através da Receita Federal, do PROCON, do Ministério Público,
o que acontece em Ribeirão Preto, essa questão de alinhamento e da margem de lucro ser aí um pouco mais acima do mercado. Então, qual que é a finalidade dessa pesquisa? Qual que é, assim, eu não entendo, assim, se ela hoje está entre a quinta dentro de 7 cidades do estado de São Paulo? Veja, essa planilha da ANP, ela possui indicativo de 108 cidades. Nessas 108, você encontra cidades de todos os portes, desde cidades como São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas, até cidades bastante pequenas. E você não pode aceitar que a realidade numa cidade como, por exemplo, Jaboticabal, seja a mesma realidade numa cidade como Ribeirão Preto. O mercado de combustíveis é muito maior aqui e, em tese, a concorrência deve ser também muito maior, né? Então, quando você expurga da planilha algumas cidades menores, você vê que Ribeirão, excetuando as cidades praianas, cidades turísticas, como Praia Grande, Guarujá, Caraguatatuba, por exemplo, Ribeirão tá lá em cima nos valores. Então, eu acho que isso é uma ferramenta que mostra que realmente nós estamos numa situação um pouco desequilibrada, principalmente imaginando que, dentro do estado de São Paulo, não há região que produza mais etanol do que Ribeirão Preto. Então, se há alguma região dentro do estado onde se deveria ter um valor mais baixo, é exatamente aqui em Ribeirão Preto. Então, fica um pouco difícil de entender como é que São Paulo vende o etanol a menos preço que Ribeirão. É isso então, que a população, né, doutor, não entende, porque ela não tem esses dados técnicos, né, mais aprofundado, como a Receita tem, como o PROCON tem, de avaliar a nota fiscal, preço inicial da distribuidora, repasse final, cobrança de impostos. Então, ela quer saber o seguinte, por que Ribeirão Preto está dentro de um polo canavieiro, a gente sai daqui, vai para Jaboticabal, Cravinhos, Jardinópolis, ou mesmo até São Carlos, é mais barato. Eu estive em Bauru, semana retrasada, aqui estava 4,15, cheguei em Bauru, 3,89 a gasolina. Então, isso que a gente, até entender tecnicamente esse processo todo, questão tributária, tudo, a população ela está aí, acaba mexendo no bolso dela e está revoltada e quer uma resposta. É isso que a gente quer e precisa da Receita Federal de dados, os que são sigilosos, o que puder passar para que a gente possa anexar nesse processo a partir de hoje. A gente vai aí fazer todo esse levantamento e levar ao Ministério Público que ele tome as devidas precauções. Vereador Fabiano, quer concluir alguma coisa? Sim. Bom, em primeiro lugar, uma grande informação que essa reunião dessa comissão de estudos está me passando, pelo doutor Carlos, né? E pelo Glauco, é que aquele indício de uma prática de preço consistentemente maior na praça de Ribeirão Preto, praticado pelas distribuidoras, é uma informação, então, que existe uma probabilidade muito mínima de que isso é significante. Então, eu pela colocação, pela afirmação da Receita Federal aqui, eu vejo que esse não é um bom indício de caminho para a gente poder pesquisar. Então, já que o risco de ser por aí o problema é muito baixo. Então, a gente descarta isso, porque quando a gente fala de preço, a gente está falando de custo operacional, produto, né? O produto é o combustível, se o combustível já está descartado, porque o problema, na verdade, não é o alinhamento de preços, o cidadão fala. O problema, porque quando o alinhamento de preço é para baixo, o cidadão fica feliz. O problema é quando o alinhamento de preço é para cima, né? Então, assim, se tivesse o alinhamento de preço abaixo da média de mercado, se Ribeirão Preto tivesse consistentemente um preço de combustível abaixo de outras cidades, o cidadão não ia estar muito preocupado com o alinhamento, mas o alinhamento nunca é para baixo, né? O alinhamento sempre é para cima. Então, se a gente descarta a hipótese de que o problema estivesse nas distribuidoras praticando um preço consistentemente elevado numa série temporal em Ribeirão Preto, que seria uma injustiça, então seria um bom caminho de pesquisa. Eu confesso que era uma desconfiança que eu tinha, pelo que eu já ouvi de uma turma que eu respeito. Mas, enfim, então vou descartar, eu como membro da comissão, sugiro a gente descartar esse caminho e focar em 2 outros caminhos. Um caminho que a gente pode ter então, é analisar os outros componentes de custo, mas a gente podia agregá-los.
não mais o combustível nas distribuidoras, mas o custo operacional. Se a gente pudesse discutir com a Receita a possibilidade da gente ter uma média de custo operacional em diferentes praças, essas aqui mesmo, por exemplo, que estão aqui, Araraquara, São Carlos Franca, São José dos Campos, Ribeirão e São Paulo, eu não sei a viabilidade disso na Receita, da gente ter um custo operacional médio dos combustíveis, dos postos de combustíveis em diferentes cidades, a gente mataria a questão. Se esse custo operacional for consistentemente 10 ou 15 ou 20% maior do que nas outras praças, está respondido porque que o combustível em Ribeirão Preto é consistentemente mais caro do que em outras cidades. Se para alugar um imóvel, se para pagar mão de obra, se o preço de operar, se as taxas municipais são 10, 15, 20% superiores, ou seja, tudo isso que compõe o custo operacional de funcionamento de um posto. Se a Receita tivesse condição de nos fornecer informação de que Ribeirão Preto tem um custo operacional para você que quer ser um dono de combustível, você tem um custo X em Ribeirão Preto, mas em Araraquara, em Franca, etc., você vai ter X menos Y, você vai ter um custo menor. Qual o percentual? Se for mais ou menos a diferença que a gente chama de alinhamento, então não tem o cartel, tem um preço consistentemente mais caro para se operar em Ribeirão Preto, que deve ser, diga-se de passagem, para você manter um posto de combustível em Ribeirão Preto, deve ser mais caro para você manter um posto de combustível em Araraquara, em São Carlos, em Franca, São José dos Campos eu já não sei, São Paulo, obviamente que não também, né? Então, é um caminho. O outro caminho é a gente focar pelo lado criminal mesmo, a gente convidar aqui especialistas, vão poder nos dizer melhor o que é esse alinhamento de preço, como se dá isso. Eu ouvi de donos de combustíveis que ele acorda de manhã, passa mais ou menos no bairro, na frente ele tem uma rotina e vê vários preços em vários combustíveis e mais ou menos ali ele sabe o preço que ele vai praticar, né? Isso, dependendo hoje com as mídias que a gente tem à disposição, WhatsApp, etc., um posto é amigo do outro posto, não sei o quê, isso pode espalhar, mas isso não é de hoje, né? O WhatsApp está aí há poucos anos e essa história vem de longa data. Enfim, a gente tinha que entender melhor o lado criminal do que consiste o alinhamento de preços, se a gente que liga para um outro ameaçando, olha, se você aumentar, se você baixar o preço, a gente vai te pegar na esquina, né? A gente vai ameaçar a sua família, a gente vai... Isso é um outro caminho que essa comissão de estudos pode tomar. Eu acho que a gente tem que explorar ao máximo o lado matemático da coisa, né? Por isso eu falo, fico contente com essa questão da distribuição, você falou aqui, Carlos, a questão a variação é mínima nas distribuidoras, preço de aquisição, né, Glauco? O indício de que essas empresas aqui de Ribeirão Preto optaram pelo lucro real é algo também, eu acho que facilita muito o nosso trabalho, né? A gente tem uma exatidão maior aí de auferir os dados, né? Mas eu suspeito que a variação de preço aqui, de custo operacional em Ribeirão Preto, não sendo tão grande, aí mais um fator que vai nos levar a crer que é realmente um alinhamento criminal de preços. Um indício que pode ser um bom caminho para a gente também poder pesquisar seria entender a concentração da propriedade dos postos de Ribeirão Preto. Será que a concentração dos postos de Ribeirão Preto é mais elevada em Ribeirão Preto do que essas outras praças? Isso favoreceria um alinhamento mais rápido de preço. A gente tem 100 e tantos postos em Ribeirão Preto. Se a gente descobre que tem meia dúzia de dono, não é verdade, mas enfim, mas meia dúzia é dono de 70% e o resto é pulverizado, o alinhamento de preço é muito mais fácil, né? Então, a gente também tem... De repente, a gente tem métodos aqui para a gente poder chegar nessa informação. É lógico que os proprietários podem usar podem espalhar o controle acionário entre familiares, enfim, isso não é tão simples assim, mas a gente pode cruzar informações e descobrir aí controle acionário de parentes, etc., para a gente descobrir, de repente a gente vê que o mercado de Ribeirão é extremamente concentrado, isso favorece a prática do alinhamento criminal de preço, óbvio, né? Eu não sei como que a concentração societária dos postos de combustível nessas outras cidades, né? Mas é um indício que favorece certamente um alinhamento. Mas, assim, concluindo, se a gente tiver como levantar o custo operacional dos postos
nessas outras praças, a gente descobriria se o custo para se ter um posto em Ribeirão Preto, qual o percentual na média mais elevado que é de eu manter um posto em Franca, trocando em miúdos, né? Se eu sei que operar um posto aqui é 10% mais caro que operar um posto em Franca, por conta dos custos, aqui o salário é maior, aqui o custo de locação é maior, e a variação média anual de preço lá em Franca é 10%, está explicado, porque ter um posto aqui é mais caro. Mas eu acho que a gente tem que esgotar esse caminho para depois entrar na esfera criminal de vez. Esgotado esse caminho da conta, né, da matemática, aí vai restar somente o lado criminal. Obrigado. Aí o promotor Ramon também entrou com um inquérito a respeito desse preço abusivo. Mas, doutor Glauco, também tem uma questão que a gente fez aí, um levantamento, através de um veículo de comunicação que nos comunicou, sobre a questão que o vereador acabou de citar aqui agora. Aqui, a carga tributária é maior, o custo é bem maior, mais elevado. Tem uma rede aqui em Ribeirão Preto que se cobra, por exemplo, R$ 4,20 a gasolina aqui, e em São Carlos ela é R$ 3,80. Isso é a questão do que o nobre vereador falou agora, de questão de que aqui é mais caro, a questão tributária, a questão de manter o funcionário, a questão predial. Sim, pode ser que... Por isso que eu não sei te falar, porque lá... Vamos fazer um levantamento, por que ele cobra aqui R$ 4,20 e lá em São Carlos é R$ 3,80? Entendeu, vereador? Por isso que eu falo, a gente tem que esgotar, vereador Dadinho, esse lado da conta, quanto é que custa operar um posto aqui. Esse é um dado ótimo. Mas ele tem a questão do frete. Que sai mais caro ele levar para lá. É custo operacional, exatamente. É quanto custa operar um posto lá e quanto custa operar um posto aqui, né? Então, a gente faz essa conta e vê a diferença cobrada. De repente, é a diferença que você está falando, né? Então, não sei, né? Tem que fazer a conta. Acho que para a gente poder trabalhar com dados agregados, se for possível, não sei, se a Receita puder fornecer, se a gente definir bem claramente como que que a gente vai pedir essas informações, se a gente puder ter o custo operacional em diferentes praças, nessas 5 aqui mesmo, seria ótimo, porque isso a gente já vai ter a diferença, já que o Dr. Carlos acabou de falar que o preço do combustível, o preço de aquisição de combustível nas distribuidoras não é relevante, a variação entre diferentes praças, sobrou o quê? Só sobrou duas alternativas. Ou tem uma diferença sistemática de custo operacional entre essas cidades, ou é o alinhamento criminal de preço. Então, a gente descarta a segunda hipótese agora, que é o custo operacional nessas diferentes praças. Se não, operar um posto de combustível em Ribeirão Preto, na média, é 5% mais caro que operar um posto... Quais são essas duas cidades aí que você falou? São Carlos, Jabuticabal. São Carlos e Ribeirão Preto é a mesma rede. Mesma rede. Então, tem que ver se aqui tem um custo operacional que é aproximadamente isso aí que você está falando, essa diferença, então é um indício que não é alinhamento, que é a diferença de operar, é igual, entendeu? Então, a gente tem que ver o custo de operação primeiro. Se o custo operacional for muito diferente, mas for igual à margem de preço no varejo, o percentual, então não é um indício de alinhamento. Agora, se você tem, eu volto a falar, operar um posto de combustíveis aqui, por metro quadrado, é R$1.000, operar um combustível lá em Franca é R$1.500, se a diferença de preço na bomba for 50%, você não tem alinhamento. Mais ou menos isso que eu estou falando, entendeu? Então, assim, agora, se operar um posto aqui é R$1.000 por metro quadrado, operar um posto em Franca é R$1.500, e o preço médio da bomba é R$1.900, então, você tem uma diferença muito grande. Então, aí você tem um indício de alinhamento. Então, primeiro, eu acho que a gente tem que ver esse custo de operação nessas cidades, qual que é a diferença, uma média. Quanto custa manter um posto aqui, quanto custa manter um posto nessas outras cidades. Se esse custo operacional, se a gente tiver como descobrir, levantar isso,
nos dizer esse percentual, nos der um percentual que é próximo da diferença de preço na bomba, aí é sinal que a gente não tem muito alinhamento. Mas eu suspeito, eu acho que não vai ter tanta diferença assim. Pode ser que o caminho seja o alinhamento criminal mesmo. Mas a gente esgota a opção primeiro de custo, né, de operar um sistema. A margem, eu falo, muita gente fala da margem, né? Não vejo problema, o empresário tem que ter lucro sim, tem que ter a maior margem possível. Se a margem fosse tão grande assim, até eu entraria para ter dono de posto. Sim, vereador, então, mas não tem uma agora, margem de porque 30... a economia dá conta disso, porque se está dando muito dinheiro, vai entrar novos concorrentes, vai entrar e o preço no longo prazo vai cair. O problema é quando o preço não cai, né? Aí é um indício de, ou tem um custo permanentemente maior de se operar um posto aqui do que as outras cidades, ou existe o alinhamento de preço. É isso que a gente tem que descobrir. Correto. Gostaria de abrir ao público presente, imprensa, a quem nos assiste aí, se quisesse fazer um questionamento, fiquem à vontade, tá? O microfone ali com o doutor Ricardo. Dadinho, muito obrigado, viu, querido? Ramalheiro Júnior, radialista também, jornalista. Obrigado à Receita Federal pelo respeito a essa casa de comparecerem e responder os questionamentos da CE. Mas é mais uma colocação. A gente tem um entendimento, o sentimento da Receita Federal que caminha, que há um alinhamento de preço dos combustíveis, né? Eu acho que devo perceber que o sentimento da Receita também é esse. São duas colocações, viu, Fabiano? São duas colocações. Uma é com relação ao custo operacional do posto. Você entende, por exemplo, o seguinte: nós temos um terminal de petróleo aqui em Ribeirão Preto e ali no Quintino nós temos um posto de combustível. E aí, lá na Serra de Brodowski, nós temos um outro posto de combustível, ali chegando em Jardinópolis nós temos um outro combustível, e esses 3 pontos compram o combustível ali naquele mesmo terminal. E ocorre que os outros 2 postos de combustíveis, tanto em Brodowski quanto em Jardinópolis, vendem muito mais barato do que esse mesmo posto que está mais perto do terminal de petróleo. Esse é um ponto. Então, por quê que os outros 2 também pagam o mesmo preço que esse posto, conseguem vender mais barato? O outro ponto, Fabiano, é com relação ao custo operacional do posto. Então, nós temos lá na Zona Norte um sujeito que tem um posto de combustíveis com 2 bombas de combustíveis, ele também não tem lá uma loja de conveniência. Aí você encontra, numa outra parte da cidade, um sujeito que tem 6 bombas de combustíveis e tem uma loja de conveniência. Então o custo operacional dele é muito maior, então ele tem que vender mais caro. Eu não concordo, porque a loja de conveniência, ela se paga. Ela tem os seus funcionários para vender o pãozinho, vender o leitinho, vender tudo aquilo que a loja de conveniência tem para oferecer. Então, é um custo operacional que ele tem, mas ele está tendo um lucro naquele custo operacional dele. Mas ele tem 6 bombas. Ora, se ele está tendo 6 bombas, é porque ele vende muito mais do que aquele outro custo operacional de quem tem 2 bombas de combustíveis. Então, eu não vejo aí um problema muito efetivo do custo operacional desses postos, né? Eu não vejo, nesse caminho eu não vejo. Nem comentaram, mas o cara tem um banheiro limpo, o cara tem uma loja de conveniência, ele tem muito mais para oferecer, mas ele tem muito mais para ganhar também, porque a loja não depende da venda de combustível dele. A venda da loja é separada da venda de combustível. Então, acho que é uma colocação aí. Esse alinhamento de preço, ele acontece na cidade inteira. Dos bandeirados e não bandeirados, há uma diferença de até 20, 25 centavos no preço do combustível. Eu estive em São Paulo há 15 dias atrás, a R$ 2,25, R$ 2,24,9 o litro do álcool. Ora, então, a gente fica sem entender realmente, tudo indica que há realmente um alinhamento de preço aí, que precisa, exatamente como você disse, Fabiano, ser aprofundado aí, mas indo para o lado criminal da situação. Eu penso dessa forma, eu vejo dessa forma, e eu digo isso porque desde 2013 nós criamos um grupo, Abasteça 50 centavos e peça nota fiscal, não por nada, mas é simplesmente uma forma de fazer aí um protesto, não é? Bem pacífico. Já fizemos algumas carreatas, aí tem mais de 8.000 pessoas dentro desse grupo, e a gente vem acompanhando desde 2013 toda essa não evolução da solução dos preços de combustível em Ribeirão Preto. Em 2014, nós solicitamos ao vereador Coraúci Neto, então, para que
abrisse essa CE dos combustíveis, e você, Dadinho, nos ouviu novamente aí, muito obrigado por estar aí à frente dessa CE, né, resgatando essa CE aí, para tentar resolver, solucionar esse problema sério que são essa adequação de preços de combustíveis aqui em Ribeirão Preto. Mais uma vez, obrigado à Receita Federal aí por ter respeito a essa casa e comparecer essa CE. Obrigado, Dadinho. Muito obrigado, Ramalheiro Júnior. Alguém mais da plateia gostaria de manifestar? Alô? Boa tarde, meu nome é Ricardo Haas, sou assessor parlamentar. Eu vou na linha do raciocínio do nobre vereador Fabiano, que parece que pelas informações da Receita não existe esse provável alinhamento nas distribuidoras, mas sim no varejo. Então, pelo que as informações que foram faladas aqui, eu acho que seria muito interessante, uma ideia, aguardar esse levantamento que vai ser feito pelo Dr. Férez no PROCON, que eu acredito que ajudará muito, né, que ele já vai pegar o varejo, já está colhendo essas informações, com base nas portarias aí do Código de Defesa do Consumidor, e eu acredito que ajudará muito aqui o desenvolvimento dessa CE. Muito obrigado. Esse estudo, Dr. Férez, qual que é o resultado esperado? Que tipo de informação ele vai trazer? Olha, vereador, a gente está coletando, a gente coletou os dados fornecidos pelo próprio fornecedor desse tipo de produto. Ele trouxe a nota fiscal e o preço que ele praticava na bomba em um determinado período. A gente fechou um determinado período, coletou essas informações e estamos tratando essas informações. Qual é a perspectiva desse estudo? É trazer e configurar a prática abusiva desse fornecedor, quando ele detém em seu estoque um produto, tá? E é noticiado pelo órgão regulador, agência reguladora, ou pela Petrobras, um eventual aumento lá para as distribuidoras. Isso é noticiado, e a mídia normalmente traz essa informação, talvez com um pouco de equívoco, pensando que isso vai refletir diretamente para o consumidor. Isso não reflete diretamente para o consumidor, tá? E essa informação, quando é noticiada e veiculada, normalmente, tá? A gente tem que ressalvar que existem, logicamente a gente acredita nisso, que existem fornecedores de combustíveis ou revendedores de combustíveis que são sérios e trabalham direitinho, mas alguns já vão lá e aumentam no final da bomba. Se isso for caracterizado através da documentação apresentada para o PROCON, é uma prática abusiva. Isso, para a gente, enquanto PROCON, órgão administrativo, é passível de multa e penalização para aquele estabelecimento. Com a coleta desses dados, dessa quantidade de revendedores de combustíveis, a gente eventualmente vai conseguir traçar uma conduta de forma coletiva, que é a questão que todo mundo está discutindo aqui, da questão do alinhamento de preço. Se eu conseguir configurar, através de dados e documentos, que os postos em determinada data, quando foi noticiado uma informação de aumento, alguma coisa assim, todos os postos tiveram a mesma conduta de alterar o preço na bomba, mesmo não tendo justificativa para alterar, ou seja, ter um lucro excessivo sobre o consumidor, ter uma vantagem excessiva, isso daí vai configurar o alinhamento de preço. Com essa base de documentação, a gente vai conseguir levar isso para o Ministério Público, ele, logicamente, vai encaminhar para a polícia, para fazer investigação, de repente o GAECO, um órgão especializado de crime organizado, dentro do Ministério Público, para poder fazer a conduta judicializada. A conduta administrativa é apurar essa situação e verificar se vai ser configurada mesmo essa prática abusiva. Isso, a gente vai atuar com a autuação, a multa, para aquele estabelecimento, e com a coleta dessas informações a gente vai encaminhar aos órgãos competentes. Tá? Essa é a ideia. Muito obrigado. Mas então fica aí uma dúvida, que a gente toma um foco diferente, vereador Fabiano, porque eu tenho uma preocupação muito grande, sim.
eu entendo, sabe como que é o termômetro que a gente sente? É quando mexe no bolso da gente, né? O vereador abastece, o doutor Glauco também abastece seu carro para ir para o trabalho, para viajar, o doutor Férez, o doutor Carlos também, enfim. Devido às palavras do doutor Carlos, ele cita que não há uma cobrança abusiva na questão dos combustíveis. Mas eu entendo que, na prática, eu não estou vendo isso. Precisamos sentar, realmente, ver qual foco que a gente vai traçar agora, se é o alinhamento, se é Mas o doutor Carlos falou que não há um problema na questão da aquisição, nas distribuidoras. Sim. É no repasse final para o consumidor. É na bomba, é isso. exatamente. Então, no entanto, que a gente, através da minha assessoria, solicitou de várias distribuidoras, doutor Carlos, e não houve resposta na questão do repasse do preço inicial. Até fugiu o meu raciocínio, que eu ia fazer um questionamento do doutor Glauco. Enfim, espero que o senhor conclua aí, faça uma conclusão final. Em que direcionamento a gente pode dar continuidade nessa comissão de estudos aqui, através do apoio da Receita Federal, de dados, do PROCON, da Promotoria Pública. Gostaria que o senhor fizesse uma conclusão final aí. Não, eu só queria adicionar a questão tributária, né? Muito se falou a respeito do quanto isso influenciaria no custo dos postos, né? É bom ficar claro que os tributos, na via de regra, nesse tipo de empreendimento, é cobrado na refinaria, então, ou na distribuidora. Quando esse preço é praticado, esse preço que foi colocado para vocês, não há mais cobrança nem da CID, como o Dr. Félix se referiu, e também não há cobrança de PIS nem de COFINS. O tributo que, eventualmente, os postos estariam submetidos seria o IRPJ e contribuição social, que é pago sobre o lucro, né? Depois do resultado, tiradas as despesas, né? Você paga o IRPJ e a contribuição social. Então, essa acho que é uma questão relevante, exceto o IPTU, né? Que é um tributo municipal. Aí, pode ter uma diferença de São Carlos? Pode ter um custo diferente em razão do IPTU que ele paga, porque o prédio lá vale mais ou menos que aqui, aí pode ter uma diferença do IPTU que paga. Mas que eu acho que não é tão relevante, porque o volume que o posto movimenta, o volume é alto, embora a margem não seja expressiva, o volume é alto. Então, o IPTU é pouco. O que influenciaria seriam os tributos que incidem sobre a venda, mas eles já são, em substituição tributária, cobrados lá na distribuidora. Muito obrigado, doutor. O vereador me conduziu o raciocínio que o doutor falou aí na questão da distribuidora. Enfim, eu acho que é isso aí, né, vereador? A gente só quer o seguinte: a partir desse momento, nós vamos fazer um levantamento através de dados do PROCON, da Receita, da Promotoria, fazer um levantamento. Já temos algumas informações, é só atualizar essas informações e levar ao Ministério Público e dar uma resposta à população que está cansada de que mexam semanalmente no bolso dela quando ela vai abastecer o seu carro. Eu gostaria que o doutor Carlos fizesse a sua conclusão final e esperamos aí colher dados dentro de alguns dias para que a gente possa anexar o processo e dar continuidade nessa comissão. Aproveitar a oportunidade para parabenizar os vereadores pela iniciativa de retomar essa comissão, e aí me pronunciando não como auditor fiscal, e sim como cidadão de Ribeirão Preto, que abastece o seu carro regularmente, dizer que essa empreitada é de extrema relevância para a cidade, de extrema relevância. Um preço alto de combustível afeta o cidadão de uma boa condição financeira, mas principalmente afeta aquele cidadão bastante humilde, que não tem a opção de procurar um lugar mais barato, como nós vemos em outras cidades. Então, parabenizar, estimular e dizer que a Receita Federal, dentro das suas atribuições, obviamente, e respeitado o sigilo fiscal, está presente e estará à disposição para qualquer tipo de colaboração que possa ser feita. Só reforçando o que o doutor Glauco disse, com relação à questão tributária,
E aí, lembrando o que é óbvio, mas muitas vezes a gente tem que lembrar, a questão tributária, exceto pelo IPTU, que tem uma relevância muito pequena na composição de custo do posto, ela nunca vai poder ser justificativa para a diferença de preço entre as cidades. Até porque a legislação federal de tributos sobre combustíveis é observada em Ribeirão, em Araraquara, em Franca e em São Paulo. A legislação estadual de tributos sobre combustíveis é observada em Ribeirão, em Jaboticabal, em São Paulo. Então, isso nunca vai poder ser argumento de que isso pode ser um fator de diferenciação de preço. Tá? Então, para encerrar, parabéns, obrigado pelo convite e muito sucesso e disposição para os senhores nessa empreitada. Certamente a população de Ribeirão Preto vai ficar muito agradecida pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, doutor Carlos. Nosso objetivo é esse aí, dar uma resposta à população, como legislador dessa casa, e tenho certeza absoluta, é uma missão dura, mas tenho certeza que, através de estudos, levantamentos, chegaremos a uma conclusão final. Gostaria que o Dr. Féres Junqueira Nagim desse a sua conclusão final. Esperamos, Vossa Excelência, um retorno de alguns dados o mais rápido possível, para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho. Gostaria de agradecer a todos que compõem a mesa, todos os presentes, a imprensa e a população de Ribeirão Preto, por trazer essa preocupação através da Casa do Povo, que essa é a função de um vereador, representar o povo, lutar pelos seus direitos. Isso é muito importante, Dadinho. Fico muito feliz de perceber essa vontade de vocês para trabalhar em cima de um fator tão importante que foi até comentado aqui. Todo mundo consome o combustível, não adianta. Não seja, mesmo que não seja diretamente, a gente acaba consumindo o combustível. Isso gera um reflexo em cadeia, na cadeia de consumo, para todos. Então, esse tipo de comissão é muito importante, e lógico que o PROCON vai tentar traçar o mais rápido possível os dados que a gente conseguir levantar, para trazer embasamento para vocês, para o Ministério Público, e tentar trazer uma resposta objetiva e imparcial para a população de Ribeirão Preto. Essa é a minha preocupação particular enquanto representante do órgão, porque eu não estou aqui para questionar um determinado fornecedor de produto ou serviço. A gente está aqui para tentar trazer o equilíbrio na relação de consumo, que eles justifiquem, que tenham a oportunidade de justificar a eventual diferença, ou a eventual prática de alinhamento, o porquê, como o nosso colega comentou, não tem justificativa tributária que possa ser utilizada para poder justificar esse tipo de conduta, que é o que a gente está tentando traçar documentalmente, verificar documentalmente, inclusive documento fornecido por eles, e que isso traga frutos bons para os munícipes, para todos os que consomem aqui, e que sugere um reflexo muito positivo para a nossa sociedade. Obrigado. Muito obrigado, doutor Féres. Eu também quero agradecer também, antes de passar a palavra ao vereador Fabiano Guimarães, a imprensa toda que está aqui presente, que ela que divulga, que ela que leva a questão da utilidade pública a toda a população de Ribeirão Preto, tem uma importância muito grande nesse quesito, e daremos sim uma resposta a Ribeirão Preto, porque é uma questão de honra. Quero agradecer a todos os funcionários dessa casa que proporcionam todo o trabalho que é desenvolvido no Legislativo. Sem eles, os vereadores aí seriam aqui um pouco limitados. Quero agradecer a presença do Ramalheiro Júnior, que foi ele que visitou meu gabinete, além das pessoas que me abordaram na rua, que me chamaram nas mídias sociais para levantar essa questão, reativar essa comissão de estudos, que é uma questão muito polêmica, mas que é de muita importância para a nossa cidade e para a população de Ribeirão Preto.
Como o doutor Férez citou, isso mexe economicamente. O combustível, o petróleo, o gás, ele acaba mexendo numa cadeia de consumo muito grande, porque tudo é derivado do petróleo. Enfim, agradeço você, Ramalheiro, por me dar essa oportunidade de reativar essa comissão. Vamos sim, essa casa vai dar uma resposta sim à população de Ribeirão Preto, quanto à questão do alinhamento, a questão do preço abusivo, através de dados de órgãos competentes como a Receita Federal, do doutor Glauco Guimarães Marques, que não de hoje, ele trabalha já desde 2015 ou até antes nesse processo, ao doutor Carlos Alessandro, que é um especialista nessa área, ao doutor aí Férez Junqueira Nagim e ao promotor doutor Ramon. Agradeço também a presença dos nobres vereadores, Jean Coraus, que teve que sair, Fabiano Guimarães, que é um vereador especialista também nessa área, tecnicamente um economista, que tem muito a contribuir nessa questão da Comissão Especial de Estudos dos Combustíveis. Muito obrigado, vereador. Passo a palavra à Vossa Senhoria para que faça a conclusão final. Obrigado, Dadinho. Parabenizo também pela disposição em pegar um assunto tão difícil de se trabalhar, né, que tantos anos, como o Ramalheiro falou ali, a gente escuta essa mesma ladainha de sempre, né? Então não deixa de ser um ato de coragem assumir a responsabilidade de entregar algo diferente para a sociedade. Primeira coisa que eu te disse quando você criou essa comissão: será que a gente consegue encontrar o que ninguém ainda encontrou, né? Não deixa de ser um grande desafio e um ato de coragem. Dadinho, meus parabéns. Agradeço aqui também o doutor Férez aqui pela presença, do PROCON. Vamos aguardar o resultado do estudo. A Receita Federal, suspeito para falar, meu amigo Glauco Peter Guimarães e doutor Carlos. O lado de se buscar o entendimento pelo levantamento de dados, né, talvez, eu vou refletir o resultado dessa reunião de hoje, Dadinho, mas talvez seja pela complexidade do sistema, né, do setor, talvez a gente vá acertar de seguir tanto o lado do Férez, aguardar esses estudos e, de repente, uma próxima reunião, a gente já tentar focar no entendimento do que quais são as práticas de alinhamento de preços, e pelo lado criminal, para que a gente possa ter tempo de aguardar esse estudo do Férez, o lado de levantamento do custo operacional, comparando com outras cidades. Estou conversando aqui com o Glauco, não é uma coisa trivial de ser feita, né? Dá, inclusive, uma belíssima tese aqui de mestrado, doutorado, né? Mas, então, eu acho que talvez numa próxima reunião a gente podia pensar em trazer aqui especialistas para nos orientar sobre as práticas de alinhamento, como que se dá, como que isso pode estar sendo feito hoje em Ribeirão Preto, né? A gente já ia direto no ponto lá, né? Vossa Senhoria citou o professor da USP, economista, se eu não me engano. Falei com ele agora no celular, inclusive. Marcos, é isso? Marcos Fava. Marcos Fava. Conhece bastante o setor de combustíveis, né? Mas, de repente, chamar, não sei, quem que é especialista nisso aqui para fazer uma exposição sobre práticas de alinhamento de preços, de práticas criminais, né? A Polícia Civil, eu não sei quem que seria os especialistas, se a gente pudesse convidar aqui. Mas eu acho que é um caminho interessante para a gente ter tempo de aguardar o estudo do PROCON. E eu gostaria muito de repente, refletir um pouco com o Glauco, delegado aqui da Receita Federal, sobre essa questão de que algum indicador que a gente pudesse ter de custo operacional, que a gente pudesse comparar entre as cidades, que fosse significante para a gente poder comparar custo de operação em diferentes cidades, né? Mas eu vejo que esse lado criminal também a gente pode ter já numa próxima reunião alguém para poder orientar a gente, olha, como se dá, como pode estar acontecendo hoje, enquanto a gente está aqui conversando, o que a turma pode estar fazendo para a prática de alinhamento de preço e o que está sendo feito para a gente poder apresentar para o cidadão, olha, a polícia está se movimentando,
né? Isso está sendo feito, um estudo, um levantamento, nem tudo vai poder ser aberto, mas pelo menos para a gente poder ter uma noção de como que se dá esse alinhamento, né? Um liga para o outro, um manda um e-mail, um usa um e-mail falso, outro, não sei, por WhatsApp que está acontecendo isso. O que está sendo feito hoje para coibir esse tipo de prática, né? Uma coisa é certa, o alinhamento, se fosse para baixo, ia ser muito bom, mas infelizmente o alinhamento de preço é para cima, né? Então, obrigado mais uma vez, aqui do seu lado para te ajudar. Dadinho. Obrigado, vereador. Mais uma vez, doutor Glauco, muito obrigado mesmo pela presença de Vossa Excelência. Vossa Excelência que vem trabalhando, não de hoje nesse caso, está contribuindo muito para a cidade, está contribuindo muito para a população. Então, muito obrigado. Esperamos muito aí do apoio da Receita Federal e do apoio da Vossa Excelência. Muito obrigado, doutor Carlo Alessandro Mesquita Filippini, pela presença, pelo apoio também, que é dignificante, é de muita valia para nós, que Vossa Senhoria nos ajude a levar para a população uma resposta definitiva na questão dos combustíveis. Muito obrigado, Férez Junqueira Nagim, também, diretor do PROCON, tem nos ajudado demais, abre a nossa cabeça para que a gente possa determinar um foco, um caminho para que a gente leve uma resposta à população de Ribeirão Preto. E muito obrigado a todos presentes, obrigado à minha assessoria jurídica, que tem se desempenhado também a levantar dados e que, se Deus quiser, eu tenho certeza que chegaremos a uma conclusão final. Dou encerrada a nossa primeira Comissão Especial de Estudos da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Muito obrigado a todos.